Fala aí galera, beleza? Tô passando aqui no começo do vídeo só para esclarecer uma coisa que eu não falei na apresentação do vídeo. Esse vídeo aqui vai ser sobre figuras de animes especificamente, tá? Não vai ser sobre figuras de filme, não vai ser sobre figuras de série, não vai ser sobre esse tipo de figura, beleza? Aproveitem o vídeo aí então, beleza? Falou! Fala aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao Action You, e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, tá? Como essa semana a gente também não teve unboxing, não vai ter, tá galera? Peço desculpa por isso, mas semana que vem é 100% de certeza, eu tô dando certeza, vai ter unboxing pra vocês, tá bom? Mas no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre a diferença entre figuras originais e réplicas, né? Também conhecidas como bootleg, né? Bootleg em inglês, bootleg a gente pronuncia aqui no Brasil. Vou falar bootleg, né? Não vou ficar falando bootleg. Tem gente também que chama de flango, de frango, de réplica, de cópia, enfim. Eu vou gravar em 2 dias diferentes porque é muita coisa. Eu tô com o meu celular aqui que vai ser meu roteirinho porque é bastante coisa. E só um esclarecimento, antes do vídeo começar, todo o material que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui, ele foi retirado do blog de uma loja chamada Solaris Japan, né? Solaris Japan, Solaris Japan, que é uma loja que vende action figures no Japão, tá? Eu já comprei figuras de lá, inclusive vai ter figura deles, que veio deles aqui no canal. Então todo o material, todo o texto estava em inglês lá, eu só traduzi, adaptei aqui e vou passar para vocês, e as imagens que eu vou estar mostrando aqui no vídeo também são tiradas de lá, certo? Então bom, então basicamente o que é bootleg, né? Eu já falei aqui no começo do vídeo, mas bootleg normalmente são figuras que não tem a devida licença ou aprovação do fabricante original para serem produzidas e comercializadas, e normalmente elas se passam por figuras originais. Como saber então se a figura é bootleg ou original ou réplica, enfim? Bom, tem vezes, né, que é bem discrepante a diferença entre uma figura original e uma figura réplica, uma figura bootleg, que você pode notar só olhando, como o exemplo que eu vou estar mostrando aí no vídeo para vocês. Mas se você não quer ou não consegue identificar, eu vou passar umas dicas para vocês, então vamos lá. As principais indicações são, primeiro, o selinho de qualidade, né, o selinho de autenticidade, na verdade, né? Vocês já devem ter visto aí em todos os meus vídeos, ou pelo menos a maioria deles. Eu sempre tento mostrar o selinho, né? Normalmente é um selinho holográfico que vem nas caixas. A maioria dos fabricantes utilizam, tá? Alguns são selinhos holográficos que vem, a Toei faz bastante isso. Mas, por exemplo, acho que dos meus unboxings de My Hero Academia, tem algumas figuras que elas não têm o selinho, né? É um selo impresso na caixa mesmo, é só um negócio impresso na caixa, mas você pode ficar de olho nisso porque a maioria dos fabricantes de figuras réplicas, né, de figuras bootleg, eles não colocam nenhum selo nas caixas das figuras, então você pode ficar atento a isso para saber se a figura que você comprou, se a figura que você quer comprar é original ou não. Porém é importante destacar, pessoal, que alguns fabricantes, não que eu já tenha visto, tá, das figuras que eu comprei, nenhum caso veio assim, mas alguns fabricantes podem acontecer de colocar selo em uma figura que eles lançam e em uma outra figura não colocarem selo. Algumas figuras mais antigas elas tendem a não ter selo. Eu sei que tem algumas figuras da Tamashii Nations que antigamente não tinham selo, né, e os bootleggers se aproveitaram disso, né? Bootleggers são as pessoas que fabricam as réplicas. Eles se aproveitaram disso para poder vender as figuras como se passando por original, e aí eles passaram a utilizar selo nas figuras para identificar se elas eram originais ou não. Mas fiquem atentos a isso aí. Às vezes um fabricante pode, como eu disse, nunca aconteceu no meu caso, mas às vezes ele pode lançar uma figura com selo e uma outra próxima figura sem selo, mas o selo é uma coisa para se ficar de olho. A segunda coisa, galera, que é bem comum de vocês observarem nas caixas dos bootlegs é o logotipo do fabricante. Apesar de a fabricação de figuras bootleg ou cópias não serem legais, né, elas serem ilegais, os fabricantes de figuras réplicas normalmente eles não costumam colocar o logo do fabricante original, porque adivinha só, é crime, né? É crime de marca, é tipo um roubo de marca, e eles evitam isso. Eles já estão cometendo um crime, mas eles evitam cometer mais um por colocar o logo de forma ilegal nas caixas, né, das figuras que são réplicas.
Algumas vezes eles vão colocar o logo da empresa, às vezes um pouquinho diferente ali, só para poder se passar por original, só para poder enganar o consumidor, mas então é bom, inclusive, ficar de olho nisso, né, para conhecer o logo do fabricante. Mas no meu caso eu já tive, tá? Eu já tive figuras réplicas no começo da minha coleção, hoje em dia não tenho mais. Mas todas as que eu comprei, acho que foram umas 4 ou 5, nenhuma delas tinha de fato o logo da empresa fabricante original, certo? Outra coisa que vocês podem reparar, galera, é a caixa das figuras bootleg, né? Normalmente as caixas elas têm tudo tecnicamente que é preciso para poder se passar por uma caixa de um produto original, mas tem algumas coisinhas que você pode ficar de olho nas caixas para poder identificar se a caixa realmente do produto é ou não é de uma figura original. A primeira coisa que você pode fazer é procurar na internet para poder comparar se a caixa da figura que você está pensando em comprar, ela é igual à da figura original ou ela é diferente. Se a caixa for completamente diferente, você pode verificar se tem uma versão mais antiga daquela figura que tinha uma caixa totalmente diferente, mas esses casos são muito raros, então provavelmente se a caixa é totalmente diferente, é porque provavelmente você tem em suas mãos uma figura réplica, uma figura cópia, uma figura bootleg. Continuando nas caixas, outra coisa que a gente pode notar é a coloração da caixa. Normalmente a coloração da caixa ela é diferente da figura original. Se a caixa tentar copiar exatamente a caixa original, você pode notar que os tons provavelmente vão ser diferentes. E outra coisa que você pode ficar de olho também é na qualidade das imagens da caixa, porque normalmente os fabricantes de figuras bootleg, eles utilizam imagens de baixa qualidade. Então se você prestar atenção na qualidade da foto, você pode notar às vezes a imagem ela é pixelizada e ela tem menos detalhes. Isso é uma coisa que você pode ficar de olho nas caixas. E por último, né, nesse assunto das caixas, é o material das caixas, que normalmente é mais fino e de menor qualidade do que uma figura original, e eles tendem a rasgar e amassar com muita facilidade. Eu sou uma prova disso. Todas as caixas de todos os bootlegs que eu comprei, elas chegaram totalmente destruídas e não puderam ser usadas. E quem me conhece pelo último vídeo que eu fiz, né, sobre o maior inimigo dos colecionadores, sabe que eu adoro caixas. E, bom, isso é um problema para quem gosta de caixa, certo? Seguindo para o nosso próximo item, então a gente vai falar dos blisters, galera. Para quem não sabe o que é um blister, tá? É raro, acho que vocês não devem... Ah não, vocês viram sim, no meu canal a maioria das figuras que eu faço unboxing, elas não tem blister, elas vêm num plastiquinho. É um pouco mais grosso que aqueles que eu corto com estilete. Acho que blister só teve nas duas figuras da Mega House que eu fiz, que é o Aokiji e o Sogeking. Os dois tinham blister, né, que é aquele plástico duro que a figura vem encaixada junto com as peças. Normalmente eles vêm fechado, né, com uns plugs, né, e um pouquinho a fita. O objetivo daquilo é proteger o máximo possível da figura na hora do transporte, né, do fabricante para as lojas, das lojas para o consumidor, enfim. Então, quando o fabricante faz o blister, o objetivo dele é proteger o máximo possível a peça. Já no caso das peças bootleg, o blister ele tende a ser, além do plástico ser de menor qualidade, ele às vezes acaba vindo um pouco amarelado, né? Ele é bem, como eu disse, mais frágil, ele tende a dobrar, ele tende a entortar com muito mais facilidade. Ele é todo fechado em fita, os caras pegam um rolo inteiro de fita e passa no blister para poder fechar ele, porque normalmente ele não tem aqueles plugs, né, que você só afunda assim, você bota um pouco de pressão, ele fecha, faz até um estalo. E normalmente os encaixes, né, aqueles buracos no plástico para encaixar a figura, normalmente eles não vão segurar a figura, às vezes eles são totalmente desproporcionais em tamanho e forma. Então isso é uma outra coisa aí que vocês podem ficar de olho para saber se a figura, até agora, né, se vocês já não perceberam, se é um bootleg ou não. Próximo item, por mais inesperado que seja, é o cheiro, galera. Normalmente, o material utilizado na fabricação de peças bootleg, ele é abaixo da média de qualidade do esperado para uma figura de ação. Então normalmente ele tende a ter, em alguns casos, ele tende a ter um cheiro muito forte, um cheiro químico muito forte. Então, se você abriu a sua caixa e logo de cara já veio um cheiro forte,
na sua, né, você sentiu um cheiro forte, provavelmente você está com uma peça bootleg. E outra coisa, essas peças, se elas forem um pouco mais velhas ou se elas passarem um determinado tempo, o calor ou o sol, eles podem fazer a pintura se desgastar e também exalar um cheiro forte. Não que as originais também não sofram com problema de se exposta ao sol, ao calor, elas dão uma derretidinha, mas elas são naturalmente mais resistentes do que as figuras bootleg. Seguindo para o próximo item, então, galera, a gente vai falar do rosto dos personagens. O rosto, ele é uma maneira bem óbvia assim de você ver se a figura ela é um bootleg ou não, porque em alguns casos chega a ser tragicamente cômico como o rosto do personagem é mal feito. Às vezes o corpo é tudo bem feito, consegue se disfarçar, mas chega no rosto é aquela coisa... Claro que também tem figuras originais que tem um rosto meio estranho, às vezes o personagem é meio vesgo, tá? Acontece nas originais também, mas é uma coisa muito menor do que nas bootleg. Às vezes a diferença é absurdamente grande. Eu tenho um Luffy aqui, ó, esse Luffy aqui, eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas eu tinha um Luffy desse aqui bootleg, eu vou ver se eu tenho a imagem dele ainda, se eu tiver eu coloco aí pra vocês verem. Ele tinha uma cara, não só a cara, o corpo inteiro, o material, enfim, toda a montagem dele era totalmente inferior, mas ele tinha uma cara que era uma bolacha gigante, assim, ele parecia o Detona Ralph. Se eu achar eu vou colocar aí pra vocês, tá? Então, assim, às vezes a diferença nos rostos é bem gritante, às vezes a diferença é um pouco sutil, tá? Ela é pouco perceptível, então às vezes, né, às vezes passa batido, certo? Então vamos pro próximo item. Bom, pessoal, o cabelo é nosso próximo item, tá? Outra coisa aí, uma forma legal aí para você poder identificar se a figura é bootleg ou não, é o cabelo, porque normalmente o cabelo das figuras originais, eles têm um trabalhão na pintura, né, para poder definir bem as divisões, para poder dar uma profundidade legal, tem um trabalho na luz e na sombra, né, para poder ter uma aparência mais realística. A maioria dos bootlegs, eles pecam um pouco nessa parte da pintura do cabelo, falhando em trazer esses efeitos de profundidade, de luz e de sombra, se sequer eles tentam trazer, né? Às vezes eles pintam o cabelo de uma cor toda chapada e é isso aí, bola pra frente. E por último, nessa parte dos cabelos, outra coisa que você pode se atentar é a ponta dos cabelos. Quando nas originais elas costumam ser mais pontiagudas, né? Mais pontudas e ser bem mais divididas, enquanto nos bootlegs eles tendem a ser mais arredondadas e às vezes eles acabam perdendo totalmente a forma do que originalmente era a forma do cabelo da figura, certo? Então aqui a gente finaliza a parte dos cabelos, vamos então pro próximo item. Agora a gente vai falar da construção das figuras em si, né? Alguns bootleggers, né, eles costumam utilizar moldes velhos de figuras originais para poder fabricar as próprias figuras deles. O que acontece é que o fabricante, né, das figuras originais, eles utilizam os moldes para poder fazer as figuras deles e depois de um tempo esses moldes desgastam, né, isso que naturalmente causaria falhas nas figuras, eles são descartados e são justamente esses moldes que alguns bootleggers usam para poder fazer as próprias figuras, né? O que acaba causando deformidades na figura, né? Acaba tornando comum a aparência de deformidades na figura e como eles raramente trocam esses moldes, é bem mais natural e bem, ao passar do tempo, fica cada vez mais comum que as figuras sejam mais deformadas e, né, deformadas de uma forma mais grotesca. Outra coisa que alguns bootleggers fazem, eles tentam criar sua própria versão do molde da figura, né? O que eles fazem é, eles pegam a figura original, eles banham ela em silicone, né, para poder tentar pelo menos conseguir criar um molde mais parecido com a figura original, mas isso ainda acaba dando algumas pequenas diferenças, né? São diferenças menores dos que utilizam os moldes velhos, mas ainda tem pequenas diferenças, né? Às vezes a roupa, por exemplo, acaba tendo algumas deformidades, né? Algumas diferenças da roupa da figura original. Então, aqui a gente finaliza esse tópico, vamos para o próximo.
Agora a gente vai entrar no nosso antepenúltimo item, que é a pintura das peças bootleg. Elas têm a má fama de terem problemas com pintura, né? Coisas como divisões atravessando, né? A tinta, por exemplo, da calça pega na camisa, da camisa pega na calça. Os detalhes, os gradientes da figura, né, que definiriam os detalhes, eles são mal executados se sequer são feitos. Então buscar na figura partes que deveriam ser mais detalhadas é uma boa forma de verificar se a pintura tá bem feita ou se não tá bem feita. Se não tiver bem feita, na maioria das vezes vai ser um bootleg, né? E como os caras não têm controle de qualidade, coisas como tipo mancha de tinta, bolha de tinta, é coisa comum de acontecer e a gente, né, só senta e chora. Próximo item. Então a gente chegou no nosso penúltimo item aqui desse vídeo, certo? A gente está quase no final. O que a gente vai falar agora é das articulações. Nas figuras originais, as articulações elas são feitas de uma forma que a figura possa, né, se movimentar e poder fazer as suas poses ali de uma forma mais suave, que você possa também poder estar trocando essas posições sem muita resistência também de uma forma mais suave. E elas são feitas de uma forma que ela, na medida do possível, ela se torne mais mesclada com o corpo para não ficar tão aparente. É óbvio que, se você compra uma figura articulada, é óbvio que você consegue ver que é uma figura articulada, tá? Eu não tenho, na verdade eu tenho uma figura articulada que é a minha primeira figura que eu comprei na vida, antes mesmo de eu começar a colecionar, antes mesmo de eu entender de peças, mas eu coleciono só espátulas, é uma preferência minha, eu não gosto de figuras articuladas. Mas então, continuando no nosso assunto, enquanto as figuras originais têm todos esses benefícios aí que eu falei pra você, normalmente as articulações das peças bootleg, elas são mais travadas, elas são bem mais duras, né, de baixa qualidade, às vezes elas acabam quebrando numa rapidez, você já quebra ali na hora, quando você pega a figura, e elas tendem a durar muito menos, né, você tem que fazer um pouco mais de força para poder mexer nelas, e normalmente elas são muito mais aparentes, né? O espaçamento entre a articulação e a peça em si sendo muito maior, causando uma evidência muito maior, né? Então, isso não é legal, fiquem atentos a isso aí. Então, por fim, a gente chegou no último item, eu deixei o mais fácil para o final, né? O mais rápido, que é a listagem. Normalmente, se a figura, se você estiver comprando online, por exemplo, e ela estiver listada como versão chinesa, versão internacional ou versão não licenciada, é muito provável que você esteja olhando para uma figura bootleg, a não ser que a peça seja especificamente revelada com um desses modificadores, como é o exemplo de uma peça que eu vou deixar aí, né, uma imagem que eu vou colocar aí para vocês poderem ver, que ela é liberada como versão chinesa, certo? Então é isso aí, galera, essas são as dicas que eu tenho para vocês, tá? Lembrando que todas as informações que eu passei aqui para vocês foi retirada do site do blog, né, da Solaris Japan, vou falar Japan que é mais fácil. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem, para quem quiser ver, quem entender inglês e quiser ver o post original, vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem ver. E eu só quero deixar uma coisa clara nesse vídeo, galera, que eu não abomino, tá, quem compra figuras bootlegs. Eu mesmo já comprei figuras bootlegs, obviamente isso foi antes de eu entender como funcionava esse negócio de figura, antes de eu começar a colecionar de fato. Hoje em dia eu só coleciono figuras originais, eu só tenho uma figura bootleg. Eu sei que eu falei acho que em uma parte desse vídeo eu falei que eu não tinha mais nenhuma, mas eu tenho só uma figura bootleg, que foi a única que durou, todas as outras quebraram, se desfizeram, de alguma forma deu algum BO com elas. Eu não sou contra, tá? Hoje em dia, obviamente, eu só coleciono original e eu sempre vou ser a favor de você comprar a original. Tem figuras originais que são mal feitas, que apresentam muitos dos problemas que eu falei aqui no vídeo, como por exemplo o All Might, que eu fiz unboxing para vocês. Durante o vídeo ali eu não expus tantos detalhes porque eu nem tinha percebido, mas quando eu peguei para ver eu vi que tem vários problemas de acabamento, vários problemas de cola, as emendas são bem mal feitas, assim. Então, assim, às vezes acontece com as figuras originais, mas é muito menos comum do que com as figuras bootleg.
E no mais é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like aí. Deu um trabalhão do caramba pra poder fazer esse vídeo. Eu tive que fazer em 2 dias diferentes, tanto que vocês veem que eu tô com uma roupa diferente da do começo do vídeo. E, bom, se inscrevam aí no canal quem não é inscrito, certo? Eu vejo vocês semana que vem, então, com unboxing, eu prometo. É isso aí, então, galera. Valeu mais uma vez pela atenção de vocês. Tchau!